gente movimentar aqui a nossa reportagem com informações ao vivo nesta manhã de segunda-feira. Isso porque com a condenação de Jair Bolsonaro na última semana, as expectativas agora são os próximos passos desta decisão do Supremo Tribunal Federal. O Igor Damasceno tem, inclusive, um bastidor a respeito disso, uma apuração a respeito desse cenário todo. Bem-vindo, Igor. Bom dia para você. Oi, Roberto. Bom dia para você, bom dia também para a Soraya, para todos que nos acompanham. Ótima semana para a gente. Pois é, logo depois dessa condenação dos 8 réus do chamado núcleo crucial da suposta trama golpista, muitas pessoas ficaram em dúvidas sobre quando eles iriam começar a cumprir as penas que foram impostas na última quarta-feira pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas achavam, inclusive, que eles já sairiam dessa condenação já presos, mas a verdade é que cabe recursos e esse é o motivo pelo qual ninguém está cumprindo a pena ainda. A expectativa é que essas pessoas, esses réus, comecem a cumprir a pena só lá em dezembro. Isso porque o Supremo Tribunal Federal precisa publicar o acórdão, que é o documento que oficializa essas condenações, e ali tem tudo que é escrito, todos os argumentos apresentados pelos ministros da turma, justificando então a prisão desses réus. Mas o STF tem 60 dias para publicar esse acórdão. Passando isso, as defesas de cada réu terão um prazo de 5 dias úteis para apresentar os chamados embargos de declaração, que são algumas contestações feitas pela defesa, ou porque alguma informação passou não tão apurada, ou porque houve alguma omissão de informação, e aí eles pedem ou redução de pena ou absolvição. Comumente, os ministros, eles não costumam aceitar os embargos de declaração, porque quem vai analisar esses embargos são os mesmos ministros que condenaram os réus, os 5 da primeira turma. Então, comumente, não acontece isso, dessa revisão de penas ou mesmo dessa revisão de condenação para absolvição. Então, o fato é que eles podem ser presos, podem começar a cumprir a pena já no fim do ano, passando essas partes mais pragmáticas. E daí vem o meu bastidor. Eu conversei com integrantes do Exército e eles me disseram o seguinte: olha, a gente não acha que é uma boa ideia que esses réus militares possam cumprir a pena aqui em algum quartel do Exército, em algum comando militar. E eu perguntei por que eles não querem isso. E eles me disseram que mudariam totalmente a estrutura desses quartéis, tinham que mudar a rotina de vida de todo mundo. Mas o principal motivo era a respeito do esquema de segurança, que também precisaria ser reforçado. Essa fonte me disse o seguinte: olha, não é qualquer militar que seria preso aqui. Nós estamos falando de um dos maiores líderes da direita brasileira, que ainda tem muita força política, talvez o principal político do país. Então, isso mudaria totalmente a rotina dos quartéis e a gente teria que mudar totalmente o nosso esquema de segurança. E não só ele, mas também outros militares que foram condenados e que têm muita expressão. E aí eu pedi para eles citarem um exemplo e citaram, por exemplo, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Então, por mudar completamente, radicalmente, a estrutura e o esquema de segurança desses quartéis, esses integrantes do Exército não querem que os militares condenados cumprem a pena em algum comando militar. E aí tem duas saídas: a Papuda, que tem celas especiais para militares, a Papuda é a nossa penitenciária federal daqui de Brasília, ou mesmo a Polícia Federal. Alguns réus também podem ser impactados, podem ser beneficiados pela Polícia Federal, como é o caso de Alexandre Ramagem e Anderson Torres, que são delegados, deixaram de ser por decisão do STF, mas que têm carreira na Polícia Militar, na Polícia Federal. Mas o fato é que os quartéis militares, por questão de estrutura e segurança, não querem aceitar esses réus militares lá para o cumprimento da pena. A palavra final vai ser do relator dessa ação penal, que é o ministro Alexandre de Moraes. Voltamos ao estúdio. Pois é, Igor, são os desdobramentos, né? O dia seguinte, vamos dizer assim, a essa condenação do ex-presidente, desses 7 réus.
E aí todo esse cenário, como você destacou, da possibilidade de recurso, mas até o final do ano a gente deve ter uma definição a respeito disso tudo e efetivamente o cumprimento das penas. Muito obrigado, Igor Damasceno, direto de Brasília aqui no Jornal da Manhã.